E veja neste capítulo de hoje, Aninha, então, que vai ao encontro de Danilo, ela pergunta se ele cumpriu com a promessa e desmarcou o casamento. Danilo, então, que perde o sorriso dos lábios e Aninha pergunta por que ele está olhando ela dessa maneira. Gaguejando, ele então diz que tentou falar com Olga, mas não conseguiu. Que ele foi na casa dela várias vezes para desmarcar o casamento, mas ele não pode. Ele então explica que Olga está doente de cama e toda vez que ele entrava no assunto do casamento, ela piorava. Aninha então pergunta o que ele irá fazer, se ele vai deixar para desmarcar o casamento no altar. Ele então diz que está esperando apenas ela melhorar um pouco. Aninha então pergunta o que ela tem. Danilo diz que ainda não sabe, pois ela está fazendo os exames. Ele então diz que precisa de um pouco de paciência. Se aproximando de Aninha, ele diz que tudo o que ele falou, que ele abriu o coração dele para ela, é verdade. Olhando para Aninha, ele diz: é você que eu quero. Ela então que olha para ele diz: depois de tudo o que aconteceu entre nós, eu não consigo mais confiar em você. Eu preciso que prove que está dizendo a verdade. Danilo então diz que você sempre me acusa, o que foi que eu te fiz? Ele diz: olha, tá certo que da primeira vez eu estava mal intencionado e foi um erro. Pensativa, Aninha então se lembra do que aconteceu. Firme, ela diz: você sabe que não foi só isso. Ele então diz: vamos, me diga, vamos colocar tudo em pratos limpos. Ela então diz: olha, que eu só vou conversar com você depois que você desmarcar o casamento com a Olga. Ele insiste para ela falar agora. E ela diz que não sabe se pode mais confiar nele. Ele então diz que pode sim. Ela então manda ele provar desmarcando o casamento. Ele então promete que não passa de amanhã. Amanhã ele desmarca o casamento. Ela então diz que amanhã então eles encontram novamente na igreja. Ele então pede para ela não ir embora triste, pois ele quer um beijo. Ela então diz: beijo só depois que você desmarcar o casamento com a Olga. Ela então vai embora deixando Danilo sozinho. Aninha que chega em casa e diz que precisa descansar, pois está com a cabeça cheia. Dona Mocinha diz que precisa conversar algo importante com ela. No quarto de Aninha, Dona Mocinha então fala: conversou com o Danilo? Ela então diz que sim e que Olga está doente e que ele não pôde falar com ela. Dona Mocinha então conta para Aninha que esteve na casa de Olga com Bernadette e aproveitou para especular. Ela então pergunta: é verdade que Olga está doente? Dona Mocinha confirma que sim, mas que os preparativos para o casamento continuam a todo vapor. E o pior, o Danilo estava lá no quarto da Olga, ajudando nos preparativos. Aninha então pergunta se Dona Mocinha tem certeza. E ela diz que sim, que acha que Danilo está fazendo é jogo duplo. Firme, Aninha diz: pois eu quero que você investigue tudo, quero saber tudo o que está acontecendo, quero saber se o Danilo está me enganando outra vez. Enquanto isso, Olga diz: eu quero um bolo de chocolate branco, mamãe, com 2 noivinhos em cima. E eu quero uma festa no salão da cidade. Terência então diz que vai ficar muito caro. Marieta então diz que irá usar as economias, mas dará uma festa linda. Enquanto isso, Danilo fala para Guilherme que não consegue acabar com essa história de casamento, que Olga forçou ele a marcar o casamento e que até ameaçou se jogar da janela. Guilherme então avisa que Aninha não vai esperar por muito tempo. E Sebastião mais uma vez visita Aninha. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo, ele então que leva lindas flores. Se sentando, Aninha diz: sabe, olha, um homem que visita uma viúva como eu quer expressar algo.
e também tem um certo interesse, né? Se aproximando, ele então diz: olha, eu não vou negar. Desde a primeira vez que eu te vi, não consegui pensar em outra coisa a não ser o brilho dos teus olhos. Se levantando, Aninha então diz: olha, eu ainda não me sinto livre e acho que você compreende. Sebastião então pergunta se Aninha tem algum compromisso com Danilo. Ela então diz que não, mas que confessa que já amou ele muito no passado e que ele fez promessas, mas que ela tem motivos para não confiar nele. Sebastião então diz que ele está noivo e parece que está até de casamento marcado. Caminhando, Sebastião diz: eu odeio saber das promessas que os homens fazem para poder aproveitar das mulheres. Se virando, Aninha pergunta: se aproveitar de mim? Sebastião diz: os homens são assim. Acha que ele quer se aproveitar de mim? Só aproveitar? Sebastião diz: mas o que ele poderia querer se ele está de casamento marcado com outra? Segurando na mão de Annie, ele diz: olha, me aceite como seu amigo. Sempre estarei ao seu lado. Quem sabe um dia você possa corresponder aos meus sentimentos. Annie então diz que ele é um homem generoso. Enquanto isso, Maurício que leva Selma até a casa de Conde Klaus. Antipático, ele diz: mas você disse que ia trazer sua namorada e você me traz aquela faxineira que eu não quis contratar? Maurício então diz: olha, ela é a Selma, vovô, nós estamos nos entendendo. Esbravejando, o conde diz: olha, você disse que ia trazer sua namorada, uma pessoa para entrar para a família. Eu sou um conde, eu sou um conde. Maurício diz que está gostando dela, mas Conde Klaus diz que não permite. Brava Selma dispara dizendo: olha, eu é que não quero entrar para essa família, pois vocês não me merecem. Brava Selma então vai embora. Enquanto isso, Vera conta para Beto que Selma foi jantar fora na casa do namorado. Ele fica decepcionado e Selma diz para ele se conformar, pois parece que é sério. De repente, Selma entra chorando e eles questionam por que ela está chorando. Ela então diz que foi muito humilhada. Enquanto isso, Jezebel que chega na casa de Conde Klaus. Logo em seguida, o prefeito e o delegado também chegam. Enquanto isso, a primeira-dama questiona Danilo pelo desânimo. Ele então diz que é por conta do casamento. Ela então diz: ora, tantos preparativos, né? Você já encomendou o seu terno? Já mandou fazer as alianças? Rapidamente ele diz que não se interessa. A primeira-dama então que pega uma fita e tira a medida do dedo de Danilo e fala que vai encomendar as alianças e o terno também. Na casa de Conde Klaus, Jezebel diz: a viuvinha está prestes a fechar o negócio, prestes a vender a fábrica. E o delegado questiona: ora, mas nós já tiramos o Reginaldo do caminho. Jezebel então explica que a futura sócia está lá dentro da fábrica analisando os números. Firme, ela diz: temos que tirar essa mulher do nosso caminho. O prefeito então pergunta: mas como? Jezebel então diz que só tem um caminho: a paixão. Jezebel explica que se ela se apaixonar por um dos senhores, aí sim ela estará em nossas mãos. Conde Klaus então diz que ele não pode, pois ele já está de compromisso e só pensa na sua cabritinha. Não tem olhos para mais nada. O delegado diz também que ele não pode, pois já é casado. E todos olham para o prefeito e ele diz: eu também sou casado. Esbravejando, Jezebel diz: ora, o senhor vai bancar o santo para o nosso lado? O senhor que não pode ver um rabo de saia? Jezebel fala: olha, use o seu charme para tirar essa mulher do nosso caminho. Olha, ela está hospedada no hotel e o nome dela é Ismênia. Mais tarde, Margot chega até Ismênia e diz que tem alguém no restaurante à procura dela.
Ela então vai até o restaurante e se depara com o prefeito. Ele então que serve uma taça de champanhe para ela e brinda. Ela então, muito simpática, joga em cima da cabeça do prefeito. Aos gritos, ele chama ela de atrevida e diz: "Ora, eu sou o prefeito dessa cidade." A primeira dama que vai até a casa de Olga e tira uma fita e tira a medida do dedo de Olga. Contente, Olga diz: "Ah, as alianças! Agora esse casamento sai." A primeira dama que vai até o alfaiate e diz: "Olha, você tem as medidas do Danilo, não tem? Pois bem, eu quero um terno escuro, terno de casamento." Logo em seguida, ela vai até o joalheiro e diz: "Bom, eu vim encomendar 2 alianças bem grossas." Ela então entrega as fitas com as medidas. No consultório médico, o doutor pede para Marieta e o delegado se retirar para ele examinar Olga. Rapidamente, Olga então pede para ele suspender os bifes de fígado, pois ela odeia. E ele diz que, pelo contrário, ele irá dobrar. Bravo, ele se levanta e diz: "Olha, menina, você mandou a dona Jezebel e o prefeito me chantagear, pois fique sabendo que eu não gosto de você, não gosto." Ele então que pega uma seringa enorme e diz que vai tirar sangue dela. O delegado então pergunta para o doutor se ele acha que é grave, mas ele não responde. Mais tarde, o delegado e Olga então vão até a fábrica de chocolates encomendar o bolo de casamento. Margarido, que pergunta: "Quer dizer que você vai casar, moça?" Sorridente, ela então diz que sim e com Danilo. Logo em seguida, Margarido vai correndo pelas ruas da cidade em direção à casa de Aninha. Cochichando, Margarido conta para Dona Mocinha que Olga foi até a fábrica de chocolate encomendar o bolo de casamento dela com o Danilo. Entrando correndo no quarto de Aninha, Dona Mocinha diz: a Olga, ela foi até a fábrica encomendar o bolo de casamento. O casamento dela com Danilo é por esses dias, Aninha. Olha, eu sinto tanto, Aninha, mas acho que ele está te enganando outra vez."